uma realidade de descaso e caos nos institutos médico-legais do Brasil. Corpos que ficam anos sem identificação, famílias sem respostas. Superlotação, procedimentos frustrados e um silêncio que esconde histórias impactantes. Você assiste a partir de agora o que acontece com os corpos não reclamados. Corpos que chegam aos institutos médico-legais sem identificação. Locais onde histórias de vida e de morte se entrelaçam, repletos de decisões que passam despercebidas. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o destino dos corpos não identificados nos IMLs. Um processo que envolve questões humanitárias, procedimentos técnicos e realidades que poucos conhecem. Antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. O que acontece quando um corpo chega ao IML sem identificação? Hoje vamos entender como esses casos são tratados, quais procedimentos são adotados, como os corpos não identificados são geridos em cidades como Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, e o destino final dessas pessoas que, por algum motivo, partiram sem deixar registros. Quando um corpo não identificado chega ao IML, um processo padronizado é colocado em prática. No exame externo, cuidadosamente, são registrados dados como altura, peso, tatuagens, cicatrizes e características únicas. Depois vem a necropsia, que analisa internamente o corpo para descobrir a causa da morte. Mas o que fazer quando, mesmo depois de todos os esforços, como impressões digitais e exames de DNA, não se encontra uma identidade? Para essa pergunta, a resposta vai além dos laboratórios, envolve a realidade dos institutos médico-legais do Brasil. Agora você vai entender como essa questão é tratada em algumas cidades do país. Em cada uma delas, uma realidade que explica desafios, procedimentos e fatos marcantes sobre os corpos não identificados. Em Belo Horizonte, a superlotação das câmaras frigoríficas do IML, que já foram relatadas pela imprensa em diversas situações, retrata um problema crônico com os corpos não identificados em anos anteriores. Em 2023, a situação chegou ao limite. As instalações, que podem armazenar até 72 corpos, chegaram a acomodar mais de 100, um número que evidencia como a estrutura não dá conta do fluxo. Corpos não identificados ficavam longos períodos nas câmaras por falhas na identificação rápida ou na articulação com familiares. A Câmara Municipal passou a debater alternativas como parcerias público-privadas para garantir sepultamentos dignos. Uma das ideias era estabelecer uma rede entre prefeitura e hospitais, minimizando o impacto da falta de estrutura no IML. Casos de corpos identificados, mas que permaneciam no local por falta de logística para entrega à família, foram registrados. Estes episódios constrangeram responsáveis e pressionaram o sistema funerário da capital mineira. O canal Vim Te Mostrar já abordou esse assunto e ainda fomos além. Sabemos que morrer custa caro. E se a família do falecido não tiver dinheiro para os procedimentos funerários? Saiba agora. Quem já teve que contratar um serviço funerário sabe que não é tão barato. Ainda que algumas famílias decidam realizar a cerimônia de uma forma mais simples, ainda assim,
algumas pessoas não conseguem bancar o funeral. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários, a Abredif, o valor médio para se realizar um funeral hoje no Brasil gira em torno de R$ 2.500. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para quem não tem condições, pode pesar e muito. Você já parou para pensar se vale a pena ter um plano funerário? Comente aí, pois este será o tema de um próximo vídeo que eu vou divulgar em breve. Grande parte da população vive na extrema pobreza. Uma despesa não programada de um funeral pode ser impagável. Mas o que acontece se não for possível arcar com o custo do momento que um dia vai chegar para todos nós? Aqui em Belo Horizonte existe o funeral gratuito, serviço destinado a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Podem utilizá-lo pessoas cujos entes tenham falecido no município ou que tenham sido encaminhados para o IML da capital mineira. A funerária conveniada à Prefeitura de Belo Horizonte é a Santa Casa, que tem mais de 120 anos de atuação. Nós já acompanhamos o trabalho de preparação de corpos realizado pela equipe da funerária Santa Casa, e os links para os vídeos estão disponíveis na descrição. E agora o Alexandre Alberto, que é supervisor aqui da funerária Santa Casa em Belo Horizonte, vai nos explicar como que é o processo do serviço funerário para pessoas que não têm condições. Alexandre, eu estou vendo aqui já tem uma urna que é um pouco diferenciada, né? Me explica como que é o trabalho de vocês nesse sentido. Isso. Após a família realizar todos os trâmites, né, juntamente com a prefeitura, que é a autorização de gratuidade, ela se dirige até a funerária para a formalização dos processos, que é o quê? A assinatura das autorizações para que a gente execute o nosso processo. Então, o nosso processo basicamente é o mesmo que foi visto no vídeo anterior, tá? Que é a preparação do corpo, que é a ornamentação, que a única diferença que é o quê? Que o serviço realizado para a prefeitura, a gente cumpre o contrato, que está descrito, que é o quê? Uma urna de madeira com o visor, uma ornamentação específica e o tratamento do corpo, tratamento qual que vocês já viram no vídeo anterior. Então, basicamente, o serviço da prefeitura é este, tá? E logo após tudo realizado, no momento certo, o corpo ele vai ser conduzido até o seu sepultamento, ao cemitério. E a funerária Santa Casa é a única que presta esse serviço aqui em Belo Horizonte? Isso, dentro de Belo Horizonte, a funerária Santa Casa é a única prestadora desse serviço, dessa gratuidade, tá? E no caso dos indigentes, que são as pessoas que falecem e não são identificadas, correto, e que acabam indo para o IML, correto? Isso. Existe também, está dentro desse contrato? Isso. No caso dos indigentes, que são as pessoas não identificadas, o IML entra em contato com a funerária, onde eles emitem um documento chamado ofício, tá? Através desse ofício, nós nos dirigimos até o IML, fazemos a remoção do falecido e conduzimos ele também a um dos cemitérios públicos aqui de Belo Horizonte. E esse é um serviço exclusivo também da funerária Santa Casa, para os indigentes também? É isso. Hoje, de acordo com o nosso contrato, somente a funerária Santa Casa tem a permissão para fazer esse tipo de trabalho. A média de falecidos em que as famílias estão em situação de vulnerabilidade social chega a 150 por mês. Todo o procedimento de tanatopraquisia é realizado, inclusive com a ornamentação, que é prevista no contrato da Prefeitura de Belo Horizonte com a funerária Santa Casa. Uma curiosidade: os bebês que nascem mortos em Belo Horizonte também são encaminhados para a funerária Santa Casa. O corpo não passa pelos procedimentos para a conservação. O cadáver é higienizado e acomodado no pequeno caixão branco. Depois segue para o sepultamento. O número de indigentes recolhidos no Instituto Médico Legal oscila de 8 a 10 corpos a cada 30 dias. Neste caso, como não há velório ou qualquer outra cerimônia de despedida, não é realizado o processo de tanatopraquisia. O falecido é acomodado numa urna e sepultado em um cemitério municipal, sem lápide.
sem flores, apenas na terra. Não queremos que você precise acionar este serviço tão cedo, mas caso seja necessário, as informações para pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão com entes falecidos em Belo Horizonte ou no Instituto Médico Legal da cidade podem ser acessadas na descrição deste vídeo. O trecho da reportagem que você acabou de assistir foi gravado há mais de 3 anos e, na ocasião, usamos o termo indigente. É importante ressaltar que essa nomenclatura foi progressivamente abandonada por carregar uma conotação pejorativa e estigmatizante, associando a pessoa a uma condição de abandono ou marginalização social. Hoje prefere-se o uso de expressões como pessoas não identificadas ou corpos não reclamados, que transmitem um olhar mais humanizado e respeitoso. Essa mudança não é apenas semântica, mas representa um movimento de evolução social e linguística buscando honrar a dignidade humana, mesmo nas situações mais delicadas. Então, diante disso, eu aproveito esta oportunidade para corrigir o nosso equívoco no passado. Não é indigente, são pessoas não identificadas ou corpos não reclamados. Agora olhemos uma realidade pouco falada na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, onde o CETEC faz um trabalho diferenciado na gestão de corpos não reclamados. Na cidade paulista, a gestão dos corpos não reclamados é feita pela CETEC, Serviços Técnicos Gerais, uma autarquia municipal responsável pela administração de necrotérios e serviços funerários na cidade. A CETEC é um dos poucos órgãos do país que disponibilizam para consulta pública uma lista detalhada de corpos não identificados ou não reclamados. Nesse portal, familiares de pessoas desaparecidas podem verificar informações como características físicas e objetos encontrados com os corpos, visando facilitar o reconhecimento. Por exemplo, quando esta reportagem estava sendo produzida, o endereço eletrônico trazia informação de um corpo não reclamado de uma pessoa desconhecida, com aproximadamente 85 anos de idade, cor branca, sexo feminino, pesando aproximadamente 60 quilos e medindo aproximadamente 1,60 de altura. Falecido no dia 14 de junho de 2021, às 4h05 da tarde, na rua Irmã Serafina, número 230, no centro de Campinas. A autarquia divulga essas informações para que alguém que conheça a pessoa falecida possa, de alguma forma, fazer o reconhecimento. Há ainda o caso de indivíduos que morreram com seus documentos, mas não tiveram os corpos reclamados por familiares. Situação de Ailton Souza Costa, cor branca, sexo masculino, 64 anos de idade, pesando aproximadamente 70 quilos e medindo 1,65 de altura. Falecido no dia 19 de fevereiro de 2025, às 10h10 da manhã, na UPA Carlos Lourenço, em Campinas. Há ainda os casos não reclamados e sepultados com autorização judicial. Os registros permanecem no portal para que, em algum momento, os familiares possam buscar e ter informações do seu parente que faleceu. É o caso de Ademir Gonçalves da Silva, 70 anos de idade, cor branca, sexo masculino, pesando 70 quilos e 1,70 de altura. Falecido no dia 5 de julho de 2018, às 8h54 da noite, no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, em Campinas. De acordo com a CETEC, entre os principais desafios está a demora no processo de identificação, que em alguns casos faz com que os corpos permaneçam nas câmaras frigoríficas do necrotério por meses. A situação também é agravada pelo numeroso fluxo de casos, que constantemente leva as instalações a operar próximas da capacidade máxima. Em Curitiba, capital do Paraná, os desafios também não são simples. Além da superlotação,
O histórico de um grande número de corpos enterrados sem identificação impulsionou mudanças. De acordo com informações do jornal Gazeta do Povo, publicadas em julho de 2016, o Instituto Médico Legal de Curitiba enfrentou uma grave crise de superlotação, com 170 corpos acumulados, sendo a maioria de pessoas não identificadas ou não reclamadas por familiares. A situação era particularmente crítica na Câmara Fria, uma sala pequena, adaptada com refrigeração, onde cadáveres eram empilhados em prateleiras e até amontoados no chão. O IML possuía apenas 60 gavetas refrigeradas, mas com a superlotação foi necessário armazenar 2 corpos em cada gaveta. Os outros eram mantidos na Câmara Fria, que tinha aproximadamente 2 metros por 4 metros. Nesse espaço, mais de 40 corpos estavam empilhados, envolvidos em sacos plásticos pretos, identificados por números. As condições da câmara refrigerada foram descritas como insalubres. Havia denúncias de que a porta não estava vedando adequadamente, o que causava o vazamento de líquidos dos cadáveres, conhecidos como necrochorume, que escorriam pelo chão e exalavam um odor forte que se espalhava pelo prédio. Essas circunstâncias geravam um ambiente desagradável, tanto para os funcionários do IML, quanto para os familiares que visitavam o local para liberar o corpo de um ente querido. De acordo com o jornal, mais de 1/3 dos corpos disponíveis na época deram entrada no IML em 2014, o que significa que estavam acumulados há mais de 1 ano e meio. Eu tive a oportunidade de visitar as antigas instalações do IML de Curitiba, local em que o caos relatado se instalou e que hoje é um museu aberto ao público. Essa geladeira é uma geladeira específica para corpos em putrefação também, né, para que eles ficassem separados aí do restante dos outros corpos pelos mesmos motivos, né, o odor, enfim. Então eles ficavam armazenados aqui. E é como se fosse aquela câmara fria que nós vemos em frigoríficos, específico do IML. Exatamente, é uma câmara única, né? Então ela era refrigerada, todo o espaço era refrigerado, né? Aí vou mostrar para você também a outra sala, que daí era individual. Eu quero só mostrar aqui, ó, que olha só que interessante. Ainda está aqui o equipamento utilizado para refrigeração. Aqui as prateleiras onde eram colocados os corpos. Tem até uma etiqueta aqui de identificação que não foi utilizada. Ela foi esquecida aqui, mas não foi utilizada. Não está preenchida, olha. Aqui tem isso aqui, eu acho que é do SAMU de Curitiba. Tem aqui uma maca do SAMU. É bem interessante a gente ver como que a história fica literalmente impregnada no imóvel, né? Sim. Aqui os detalhes da porta aqui, ó. As marcas do tempo, né? É muito tempo de funcionamento, né? Muito tempo de história tem esse prédio. Uma curiosidade aqui, ó. Aqui em cima, nessa telinha de LED aqui, é que ficava marcada a temperatura dessa câmara fria. Essa parte aqui seria a parte do armazenamento dos corpos, né? Quando eles, por exemplo, um familiar não vem reconhecer o corpo, né? Esse cadáver vai ter que ficar um tempo a mais no IML. Eles eram acondicionados aqui. Essas são aquelas geladeiras que nós vemos em filme. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente só tem 39, acho que 39, mas originalmente eram 69 câmaras frias, né? Esse espaço aqui à nossa esquerda tinha mais uma fileira de geladeiras, né, de câmaras frias. E foram desmontadas, né? Então só temos essas 39 hoje em dia. E continuarão preservadas aqui como parte do museu. A gente espera que sim, né? A gente espera que a gente possa manter esse espaço preservado. Vamos, né? Porque elas funcionam ainda? Olha, elas estão desativadas. Então a gente até desligou a parte elétrica delas para não correr risco também, né? Por ser um equipamento muito antigo e tal.
a gente desligou. E em 2018 elas estavam funcionando, depois a gente nunca mais ligou. Passou muito tempo, né? Sim. E agora aqui, o Marco tá mostrando pra gente ali, que é a foto de... É um perito que tá... Eu não cheguei a conhecer esse servidor, essa foto foi muito antes de eu entrar, foi em 1999. Mas eu imagino que seja um auxiliar de necrópsia, né? Um agente de perícia. Ele tá ali, e aqui é uma representação do que seria um cadáver. Representação, né? Representação, é papelão. É papelão. Então, a gente colocou só para os visitantes, né, poderem ver, enfim, sentir um pouquinho mais como era isso aqui em funcionamento, né? Mas é uma representação só. Eu posso empurrar? Pode. A experiência de empurrar um pseudo corpo, né? Na geladeira do IML. Aí, como é que empurra? Assim. Aí. Ó, aí. Força mesmo. Desse jeito. Nossa, dá uma... Vou pedir pro Marco chegar mais perto aqui pra mostrar a estrutura aqui de como que é a geladeira. Dá pra ver aí, Marco? Eu vou voltar o nosso pseudo corpo pro lugar, porque quando você chega na casa de alguém, você tira do lugar, você volta pro lugar, né? Então, ó, vamos voltar. E aqui tem uma outra. Isso aqui se chama padiola também? Maca mesmo, né? Então aqui as macas. Ah, porque aqui são vários. São 3. Sim. O cheiro lá de dentro é um cheiro de... né? Nossa, aqui, o marcador de temperatura tá aqui. Eu não consigo explicar o cheiro que eu senti ali agora. O que ficou ali? O cheiro de quê? De produto de limpeza, porque isso tudo foi higienizado, né? E dos corpos, né? Eu acho que ainda existe um cheiro, um odor residual, acho, né? É que é um cheiro... Eu nunca senti esse cheiro na vida, tá? E não quer sair. O cheiro daqui, hoje em dia ele não tem mais, né? Só ali mesmo, na câmara fria. Lá dentro. Isso, também, né? exatamente. Mas no prédio em si, a gente não tem mais, né? Quiser visitar, pode ficar tranquilo, pode vir visitar aqui no... Mas quais são os procedimentos para cadáveres não identificados e não reclamados? Os corpos não identificados ou não reclamados por familiares só podem ser sepultados após autorização judicial. Antes, o IML coleta material genético e anexa aos laudos de necropsia para possíveis identificações futuras. Após a autorização da Justiça, os corpos são enviados para sepultamento, que no caso de Curitiba, deve ser providenciado pelo Serviço Funerário Municipal e em Belo Horizonte, pela Funerária Santa Casa, que é conveniada à Prefeitura. E você? O que mais te impactou nesse processo? Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse conteúdo e ajude a levar essa discussão adiante. Eu sou o Eberton Lopes e agradeço a sua companhia. E deixe aqui nos comentários também o que você gostaria de ver aqui no canal Vim Te Mostrar. Um grande abraço e até a próxima.